Estamos cuidando de entender o que vem a ser esta afirmação que consta aqui do versículo 2 do capítulo 13 do Apocalipse de Jesus, que diz que o dragão deu à besta, semelhante ao leopardo, o seu poder, o seu trono e grande autoridade. O dragão, como vimos, é Roma pagã. Essa besta é Roma papal. Só que mais adiante, neste capítulo 13, a partir do versículo 11, aparece outra besta, agora identificada como a besta de duas pontas ou chifres. Mas alguém pode até dizer que pode se considerar a besta semelhante ao leopardo e a besta de duas pontas como constituindo ambas o papado, e por isso é a elas que o dragão dá o seu poder, sede e grande autoridade. Mas a profecia não diz isso, não. É só com a besta semelhante ao leopardo que o dragão tem de ver. É só a esta besta que ele dá o seu poder, sede e grande autoridade. É essa besta que tem uma cabeça que é ferida de morte e depois é curada. É essa besta que faz com que todo mundo se maravilhe após ela. É essa besta que recebe uma boca para proferir blasfêmias e faz guerra aos santos durante 1260 anos. E tudo isto se realiza antes de entrar em ação o poder seguinte, ou seja, a besta de duas pontas. Só a besta semelhante ao leopardo simboliza, portanto, o Império Romano em sua forma papalina, sob o domínio da influência eclesiástica. Para mostrar tudo isto melhor, basta estabelecer um paralelo entre a ponta pequena que está no profeta Daniel, capítulo 7, versículos 8, 20, 24, 25 e 26, e este mesmo poder. Esta comparação tornará patente que a referida ponta pequena e a besta semelhante ao leopardo simbolizam exatamente o mesmo poder. Mas a ponta pequena é reconhecida como um símbolo do papado, e há outros pontos de identidade, como podemos ver agora, imediatamente. Primeiro ponto: a ponta pequena era o poder blasfemo, como está aqui. Proferirá palavras contra o Altíssimo. Profeta Daniel, capítulo 7, versículo 25. A besta semelhante ao leopardo deste Apocalipse, capítulo 13, versículo 6, faz exatamente o mesmo. Abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus. Segundo ponto: esta ponta pequena fazia guerra contra os santos e os vencia. Daniel, capítulo 7, versículo 21. Também esta besta, Apocalipse, capítulo 13, versículo 7, faz guerra aos santos e ainda os derrota. Terceiro ponto: a ponta pequena tinha uma boca que falava com insolência. Daniel, capítulo 7, versículo 8. E desta besta lemos neste mesmo Apocalipse, capítulo 13, versículo 5. Ele foi dado uma boca para proferir arrogâncias, isto é, grandiosidades, e ao mesmo tempo blasfêmias. Quarto ponto: a ponta pequena levantou-se ao cessar a forma pagã do Império Romano. A besta do Apocalipse, capítulo 13, versículo 2, se levanta ao mesmo tempo porque o dragão,
A Roma pagã lhe dá o seu poder, a sua sede e ainda grande autoridade. Quinto ponto. Foi dado poder à Ponta Pequena para continuar por um tempo e 2 tempos e metade de um tempo. Daniel, capítulo 7, versículo 25. A esta besta também foi dado o poder por 42 meses, ou seja, 1260 anos. Apocalipse, capítulo 13, versículo 5. Sexto ponto. No fim daquele período especificado, o domínio da Ponta Pequena havia de ser tirado. Daniel, capítulo 7, versículo 26. No fim do mesmo período, a própria besta semelhante ao leopardo havia de ser levada ao cativeiro. Apocalipse, capítulo 13, versículo 10. Ora, ambas estas especificações se cumpriram no cativeiro e exílio do Papa e na derrocada temporária do papado pela França em 1798. Como se vê, mais uma profecia rigorosamente cumprida neste Apocalipse. Temos aqui alguns pontos que provam identidade, porque quando temos na profecia 2 símbolos, como neste caso, representando poderes que entram em ação no mesmo tempo, ocupa o mesmo território, mantendo o mesmo caráter, fazendo a mesma obra, e existem durante o mesmo espaço de tempo e têm o mesmo destino. Então, estes símbolos representam o mesmo poder. Ora, todos os pormenores especificados se aplicam à Ponta Pequena e à besta semelhante ao leopardo do capítulo 13, mostrando que estes 2 símbolos representam o mesmo poder. Admite-se geralmente que a Ponta Pequena representa o papado, e quem quer pretender que esta besta semelhante ao leopardo não representa o mesmo para ser coerente, deve provar que na mesma altura em que se levantou o papado, se levantou outro grande poder exatamente como ele, ocupando o mesmo território e revestindo o mesmo caráter e fazendo a mesma obra, e continuando durante o mesmo espaço de tempo, e tendo o mesmo objetivo, substituindo, porém, com um poder separado e distinto. Ou faz isso, ou admite que ambos representam o mesmo poder. E tudo isto, meus amigos, seria tão absurdo quanto impossível. Está bem? Compreenderam? Então, um fraternal abraço e até o nosso próximo encontro.